A paz do Senhor, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos juntos para mais um estudo do nosso Pão Diário. Todos os dias uma mensagem de Deus, uma mensagem bíblica para a sua vida e damos continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos fazer uma meditação, já estou com a Bíblia em mãos, sobre a carta de Paulo, a carta do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1, o início do livro de Apocalipse, e as cartas de Cristo para as igrejas da Ásia. E vamos tratar um pouco sobre os primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 7, falando sobre a carta à igreja de Éfeso, o que nós podemos aprender, o que nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e o que Deus quis falar com essa igreja mediante essa carta. Carta de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1. Apenas uma explicação inicial. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, o último livro escrito. A palavra Apocalipse significa revelação. Inclusive, a primeira palavra de Apocalipse, não é, do livro de Apocalipse, é a palavra Apocalipse, né? Que a Apocalipse inicia com o termo Apocalipse ou revelação de Deus a João. Então, a palavra Apocalipse é a primeira palavra no livro de Apocalipse. E a palavra Apocalipse é interessante porque ela tem um prefixo apo, de Apocalipse, apo, que significa literalmente tirar o véu, descortinar, retirar o mistério de alguma coisa. E Apocalipse é, sem sombra de dúvidas, o principal dos livros apocalípticos, né? A literatura apocalíptica da Bíblia. Nós temos Apocalipse, nós temos porções de Daniel, nós temos algumas passagens dos Evangelhos, Mateus 24, entre outras passagens, nós temos pontos apocalípticos na Bíblia. Mas a convergência de todos esses pontos existe no livro de Apocalipse. Não vou tratar de escatologia, não vou tratar de questões escatológicas, eu queria tratar somente da mensagem à igreja de Éfeso, para a nossa meditação hoje. Então, outras questões a gente pode tratar em outros vídeos, um vídeo mais escatológico, com alguns conceitos interessantes, vai ser de grande valia. Mas hoje eu queria tratar só com os irmãos sobre a igreja de Éfeso. Primeiro eu quero situar os irmãos no contexto. O que aconteceu? Paulo estava pregando o Evangelho no Novo Testamento. No ano de 54 depois de Cristo, ergue-se ao poder o imperador Nero, 16 anos de idade. 10 anos depois, segundo muitos historiadores, no ano de 64 depois de Cristo, no dia 18 de julho, Nero põe fogo na cidade de Roma. 3/4 dessa cidade são destruídos, demonstrando um pouco da loucura desse imperador. Ele então tenta encontrar alguém para colocar a culpa do incêndio de Roma. Essa culpa é colocada sobre a nova religião que estava surgindo, o cristianismo. Muitos cristãos foram perseguidos, mortos, jogados aos leões, crucificados, queimados vivos. Foi uma perseguição extraordinariamente grande. Paulo e Pedro foram crucificados, foram mortos, na verdade, Pedro crucificado e Paulo decapitado, nesse período de perseguição de Nero. E a perseguição aos cristãos foi aumentando. No ano de 70 depois de Cristo, nós tivemos a revolta judaica. Alguns judeus eles se revoltaram contra práticas romanas que desrespeitavam a sua fé. Então houve a primeira grande revolta judaica. E essa revolta judaica, dada em cabo principalmente pelos judeus zelotes, ela causou uma reação de Roma. E aí, no caso, Roma enviou Tito até Jerusalém, destruiu tudo que viu, e logo depois dessa destruição de Tito, ele espalhou os judeus aos 4 cantos. E a profecia de Cristo, quando ele fala em Mateus 24 diante, quando diz que não ficaria no templo pedra sobre pedra, realmente se cumpre nessa perseguição de Tito, que general, depois se torna imperador, em relação ao povo de Israel. E nós temos aí o período, o contexto de perseguições, grandes perseguições contra os cristãos, e também contra os judeus. E nós temos então, nos anos 90 depois de Cristo, a ascensão ao poder de Domiciano, o imperador Domiciano. Ele é o primeiro imperador que arroga para si os títulos de senhorio de Deus, como o faraó do Êxodo, por exemplo, e ele começa então a querer perseguir o último resquício de cristianismo que havia naquele tempo, que era o apóstolo João. João, ele era coordenador, pastor em Éfeso. Preso em Éfeso, ele é então levado à ilha de Patmos, onde ficaria para morrer. Tem até uma história que é contada, não está registrado na Bíblia, mas é contado como uma espécie de
não vou dizer mitologia, mas uma história relacionada a João, de que ele teria sido jogado em um lago ou em um caldeirão fervente e não teria sido queimado. São histórias que são colocadas, mas o fato é que João estava na ilha de Patmos preso, mas Deus ainda havia reservado uma grande revelação para ele, o livro de Apocalipse. E aí nós entramos. O livro de Apocalipse divide em partes proféticas e também em partes para ser utilizado como uma meditação à vida da igreja, à vida pastoral. Vamos iniciar agora Apocalipse capítulo 2, versículo 1, carta à igreja de Éfeso. Diz assim: Carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. Só uma explicação. A Ásia aqui, nós conhecemos muito a Ásia, o continente asiático, China, Japão, Oriente Médio. A Ásia aqui, na verdade, existiam 3 Ásias na época de João. Você tinha o continente asiático, gigantesco. Você tinha a Ásia Menor e tinha a província da Ásia. Essas cartas foram para as províncias da Ásia. Inclusive, nós conhecemos hoje como Turquia. As igrejas do Apocalipse estão na Turquia, Éfeso, Esmirna, todos esses lugares. Então, só uma curiosidade sobre aonde, para quem foi escrita essa carta. Versículo de número capítulo 2, versículo de número 1 diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O primeiro versículo, para nós entendermos, a primeira menção de Jesus é o seguinte: escreve ao anjo. Que anjo é esse? Não era um anjo literal, ou seja, não era um ser que voava. A palavra anjo, angelos, significa do grego mensageiro. Anjo é um mensageiro. Era a forma com que Jesus estava identificando o mensageiro da igreja, ou seja, o pastor. Quando ele se identifica, que em todas as cartas às igrejas da Ásia, Jesus ele se identifica com uma característica diferente, ele vai dizer: eu tenho na minha destra, a destra é a mão direita, no caso essa mão, na minha destra 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? Para entendermos, nós precisamos retornar a Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Diz assim: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, ou seja, representam os pastores. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então ele fala aqui, tem na sua mão direita as 7 estrelas, ou seja, Jesus se identifica como aquele que tem na sua mão os pastores, os condutores da igreja. Então, uma mensagem até bem importante para os pastores. Deus tem a sua mão direita, a sua vida. Deus tem condução da sua vida na mão direita dele. Pastores, líderes, Deus tem esse compromisso com você de ter na sua mão a sua vida. E ele diz que é o que anda no meio dos 7 castiçais. E os 7 castiçais representam o quê? As 7 igrejas, ou seja, a igreja de Cristo. Jesus é aquele que anda no meio da sua igreja. Ele vigia a sua igreja. Ele vê tudo o que acontece. Ele observa aquilo que está acontecendo na igreja, de bom ou de ruim. Às vezes você pode fazer algo a Deus e pensar que Deus não está vendo, no sentido bom da coisa. Você está fazendo algo que engrandece a Deus, que ajuda o desenvolvimento da sua igreja, mas você pensa que por ser algo pequeno aos olhos humanos, Deus não esteja vendo. Mas existem coisas que são pequenas aos olhos dos homens, mas são gigantescas aos olhos de Deus. Existem coisas que são gigantescas aos olhos dos homens, mas são pequenas aos olhos de Deus. Por quê? Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dele, mas Deus enxerga as intenções do coração. Versículo de número 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos. Primeiro, Jesus, ele sempre, quase sempre nas cartas às igrejas da Ásia, em algumas igrejas não vai acontecer, mas normalmente ele traz uma apresentação, quem ele é, com alguma característica específica, um elogio, uma reprimenda e um conselho. Então, aconteceu aqui também na igreja de Éfeso. Um elogio, eles conduziam muito bem a igreja, eles lutavam contra as heresias, lutavam contra aqueles falsos apóstolos, falsos ensinadores de Cristo, falsos mentirosos, pessoas que não estavam de fato servindo a Deus verdadeiramente, mas tentando enganar o povo. E ele diz que, olha, eu elogio o seu trabalho, Éfeso, você trabalha realmente para a minha palavra, você luta pela boa ortodoxia, você luta pelo desenvolvimento da igreja. Então vem um elogio, mas também vai virar uma reprimenda e um conselho. Continue acompanhando. Versículo 3. Sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. É um conselho para Éfeso, mas é um conselho para nós também. Olha só, sofrestes, mas tens paciência. Tem um hino da harpa cristã que diz o seguinte: tentado, não cedas,
Ceder é pecar. Melhor e mais forte serás triunfar. Temos que ter paciência na tribulação. É difícil passar pela tribulação, pela dor, pela luta, pelo sofrimento, mas é necessário essa paciência, sabendo que Deus conduz a nossa vida, o nosso destino, os nossos dias, e que Ele não irá nos abandonar em momento algum. Ele está ao nosso lado, por isso tens paciência. Trabalhe pelo meu nome, trabalhe por Deus, deixe o nome de Deus engrandecido. Às vezes não é necessário um trabalho pelo nome de Deus no sentido simplesmente de pregar nas ruas, de cantar, de ler a Bíblia. Não, trabalhe pelo nome de Deus no seu dia a dia. Seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa que não fala mal dos outros, seja uma pessoa que desenvolve um caráter cristão, que as pessoas olharão para você e verão Cristo refletido em você. Como diz a passagem de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Seja um espelho de Deus, que todos o verão através de você. E não te cansastes. É difícil, a caminhada é complicada, o dia a dia, as lutas diárias. Mas lute, se esforce, não se canse. Não se canse de fazer o bem. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, agora a parte da reprimenda, que deixastes a tua primeira caridade. Eu prefiro dizer o primeiro amor. Olha que interessante. Quando a gente tem um romance com alguém, a gente costuma fazer o acróstico. Pelo menos antigamente era isso. Aí dizem que o acróstico muda depois que a gente casa. No namoro, o acróstico começa com A de amor, B de bondade e C, depois de alguns anos de casado, as pessoas já mudam o acróstico. C seria do quê? Seria C de cruz. Essa é a minha cruz que eu carrego, meu peso. Mas não precisa ser assim nos relacionamentos. O nosso relacionamento pode ser um manjar desfrutado todos os dias, mais delicioso ainda. Mas isso acontece, infelizmente, com algumas pessoas que não se deixam levar o amor da melhor maneira possível. Se isso acontece nos relacionamentos humanos, pior ainda no relacionamento com Deus. Deus elogiou muito o trabalho de Éfeso, mas estava faltando amor àquela igreja. Eles tinham excelente teologia, os maiores mestres, não deixaram a heresia passar, mas havia falta de amor. E não um amor comum, a falta do primeiro amor. Aquele amor inocente, aquele amor que causava frio dentro do coração, que as mãos elas suavam, que dava ansiedade de estar na igreja, de cantar a Deus, de orar. Tudo se tornou tão monótono, tudo se tornou tão mecânico, tudo se tornou tão rápido e fugaz que o amor foi desaparecendo. Éfeso tinha uma excelente teologia, mas cadê o amor? Não adianta nada você conhecer todos os meandros, aspectos do caráter de Deus, mas se você não conhecer Deus intimamente, nada disso tem valia. É necessário conhecimento, mas o amor é primordial. Veja bem, versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, tirarei o seu lugar do castiçal, se não te arrependeres. Olha que grande castigo de Deus. Olha, você tem muitas coisas boas, mas eu exijo que você retorne ao primeiro amor. Eu não quero que você apenas me entenda. Eu não quero que você apenas me teorize, Éfeso. Eu não quero que você apenas me coloque em livros, em enciclopédias, em estudos teológicos extremamente bem feitos. Não. Eu quero que você me ame de verdade e me conheça intimamente como um amigo que você ama de todo o coração. Não apenas me entenda, Éfeso. Ame a mim. Tenha experiência comigo. O amor, o conhecimento sem o amor é nulo. O amor com o conhecimento é perfeito. Versículo 14. Versículo de número 6. Tenho, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Ele cita um grupo herético que surgiu naquela época. Estudos mostram que o que os nicolaítas pregavam era que os prazeres carnais eles não afetavam a salvação. Então Deus está elogiando porque Éfeso lutou contra isso, ou seja, mais um elogio a Éfeso. E por último, versículo de número 7. Quem tem ouvidos a ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus.
é a estrutura básica das cartas às igrejas da Ásia. Apresentação de Cristo, elogio, reprimenda, conselho, promessa. É claro que algumas igrejas vão receber apenas reprimendas, outras apenas elogios, mas via de regra essa é a estrutura. E qual é a promessa para Éfeso e para todas as igrejas, é claro? Que Deus daria de comer da árvore da vida. Em Gênesis capítulo de número 1 em diante, nós tivemos a criação do universo de tudo que há. Em Gênesis capítulo de número 3, o ser humano rejeitou a árvore da vida que estava disponível para ele no jardim. Ele preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Rejeitou a Deus, preferiu as trevas. Mas Deus dá uma segunda chance ao mundo. E a promessa é: eu vou retornar à árvore da vida para que você coma e viva eternamente. Se você vencer, a árvore da vida estará te esperando. Éfeso, Brasil, mundo inteiro. Essa promessa é para todos nós. A igreja de Éfeso reflete as qualidades e defeitos de uma igreja que Deus tem vigiado, mas também tem cuidado. Que essa mensagem possa trazer alegria para o seu dia, que essa mensagem possa trazer vitalidade para a sua vida. Estaremos sempre aqui, todos os dias, trazendo um conselho, uma mensagem de fé e de esperança para esses dias tão turbulentos. Finalizamos mais um Pão Diário. Que Deus possa te abençoar. A paz do Senhor.